Chegamos em 2025 e é claro que eu não poderia deixar de recomendar para vocês algumas das melhores opções de gabinetes gamer que temos no mercado brasileiro. Meu nome é Sérgio Júnior, você está no canal All Setups Builder e bora para mais um vídeo. E já vamos começar com o primeiro gabinete que eu vou recomendar para vocês. Estamos falando do gabinete gamer Montec XR, né? Parece o nome do iPhone lá. E por que eu recomendo esse gabinete, pessoal? Primeiro, esse Montec XR, ele já acompanha essas três fãs que vocês podem ver nessa foto promocional, sendo essas duas fãs reversas, né? Então, apesar de elas estarem nessa posição, elas estão puxando o ar para dentro do gabinete. Quem sabe eu colocaria um radiador de até 240 milímetros, né? Porque esse tipo de gabinete, como ele tem muito vidro, ele pode acabar esquentando um pouco, então tem que tomar cuidado no arrefecimento. Ele conta com essa grade aqui superior que suporta o water cooler de até 360 milímetros ou também um water cooler de 280, apesar de que é interessante utilizar nesse caso um de 360 milímetros, porque se você comprar memórias RAM com um perfil muito grande, você pode acabar esbarrando no radiador, pode causar um problema na hora da montagem. Então eu recomendo usar um water cooler de 240 ou de 360 milímetros mesmo, tá? As entradas do gabinete, né, USB-C, enfim, USB-A, as entradas de áudio, elas estão na parte frontal, e isso é muito interessante porque geralmente quando a gente monta um setup com esse tipo de gabinete, o ideal é que ele fique na nossa lateral direita, e com isso fica muito mais fácil plugar as coisas no computador, visto que a gente não precisa ficar levantando toda hora, ou então indo ali às cegas para colocar um pendrive, enfim, qualquer coisa que você queira, porque já vão estar aqui na frente e isso ajuda muito na agilidade do momento ali que você está fazendo. É claro que eu sempre vou recomendar que quando se tratar de instalação de sistema, ou então passar um arquivo importante ou um arquivo que seja muito pesado, é importante você sempre usar as entradas da placa-mãe, priorizar elas mesmo. Aqui do lado tem essa lateral em mesh, que ela é bem bonita, deixa um ar bem premium mesmo, né? Aqui você coloca a fonte, que cabe uma fonte ATX, apesar de ter esse espaço aqui que parece que a fonte só vai ficar daqui para baixo, na verdade a fonte ocupa todo esse espaço aqui, incluindo um pouco desse espaço que tem o acabamento do gabinete. Então pode comprar uma fonte ATX aí tamanho padrão sem problemas. Ele suporta aí placas mãe mini ATX, micro ATX, ATX. Ele tá custando esse preço agora, mas eu já ouvi dizer que ele já chegou a custar R$250, tá, pessoal? Então é um gabinete para ficar de olho. Ele já acompanha essas três fãs aqui. Ele tem um acabamento muito bom. Eu vou mostrar para vocês as fotos de divulgação, como ele fica de perfil, que provavelmente ele vai ficar assim na maioria dos setups, né? Dificilmente vai ficar de outra forma. É interessante que mesmo ele tendo esse perfil um pouco mais reduzido, né? Um mid tower um pouco mais contido, ele acompanha a baia para você colocar um HD de 3.5 polegadas. Você também consegue colocar um SSD de 2.5 polegadas, caso você não use os SSDs M.2, que vão direto na placa-mãe, e com certeza na faixa de R$300 se você conseguir. Ele é uma ótima aquisição, então é só aguardar uma promoção que com certeza ao longo das próximas semanas vai acontecer. Indo para a segunda recomendação de gabinete, eu quero mostrar para vocês esse Lion Li Lancool 205M, tá? M provavelmente de mid tower mesmo. Esse gabinete ele é interessante porque ele é muito largo. Eu até esqueci de falar com vocês que tanto nesse gabinete quanto no Montec XR, vocês não vão ter problema de, por exemplo, utilizar um air cooler de 120 milímetros, 140 milímetros. Vai funcionar devido a essa largura que eles têm ser bem considerável, tá? Até 120 milímetros é recomendado para o Montec, mas para esse daqui, pelo fato das fãs frontais dele serem de 140 milímetros, com certeza ele vai suportar um air cooler de 140 milímetros sem problema nenhum. Ele pode ser um pouco caro, tá? A média de preço dele é esse mesmo que vocês estão vendo aqui. Ele é um gabinete simples, né, a primeiro momento, mas pelo espaço interno que ele tem, vocês não vão ter problema com questão de airflow, né? As peças que vocês comprarem não vão esquentar com tanta facilidade, muito por conta dessas duas fãs de 140 milímetros que já vão vir acompanhadas nesse gabinete. Para o suporte de placa-mãe, de tamanho de placa-mãe, ele vai suportar placas mini ATX e micro ATX, né? Que é o tamanho mais padrão que a gente vê no mercado brasileiro, principalmente micro ATX. Então não vai ser tão difícil de achar uma placa-mãe
compatível com esse gabinete. Eu gosto dessas laterais que ele tem aqui, que são guelras, né, que facilitam o acesso dos cabos, então é muito tranquilo você passar os cabos que vão alimentar a placa-mãe, outros componentes que você adicionar. Ele também possui um suporte de water cooler para até 280 milímetros aqui em cima, apesar dele ser bem largo, ele não tem uma espessura tão grande, então ele não vai suportar o water cooler de 360, mas de 240 e 280 ele vai suportar tranquilamente. Esse preço é pelo fato dele ser um Lion Li e por ele já acompanhar essas duas fãs aqui da frente de 140 milímetros, mas ele com certeza é um gabinete que vai suportar qualquer configuração que você queira colocar, respeitando essas medidas de water cooler de até 180 milímetros e também de tamanho de placa-mãe, sendo até a micro ATX. Vocês não vão ter problema com esse gabinete. E lembrando novamente que para quem quer comprar memórias RAM com um perfil um pouco mais alto, limitar o water cooler até de 240 milímetros para vocês não terem problema com espaço na hora de instalar. E esse gabinete não tem tanto problema assim, porque como ele já tem um airflow que vai garantir bastante fluxo de ar da parte frontal, é só você colocar mais um aqui na parte lateral e tá resolvido o airflow. A única desvantagem desse gabinete e de outros que existem no mercado é que essa parte frontal ela não tem o filtro de poeira, então isso vai garantir um airflow mais eficiente, porém o interior do gabinete vai acumular poeira mais rápido, tá pessoal? Então tem que tomar cuidado. Aqui embaixo eles já vão trazer a telinha, né, de filtro de poeira para a fonte, que é mais agravante, né? A fonte acumular muita poeira pode ser um problema no médio e longo prazo, mas nessa parte aqui onde as peças principais vão ficar, seria sempre bom a cada 3-4 meses abrir, passar um soprador, né, para poder tirar o excesso, para que vocês não tenham problema com poeira no setup de vocês. E é a segunda recomendação que eu deixo para vocês, o Lion Li Lanku 205M. E deixando o melhor para o final, eu vou recomendar o gabinete da NZXT, o H6 Flow, porque ele tem esses fãs na lateral, só que é uma lateral que tem uma leve curvatura, né? A construção da NZXT é primorosa. Ele também possui o hub do gabinete na parte frontal, que facilita caso você use o gabinete de perfil do lado direito do seu setup, então isso ajuda bastante. Ele também já possui essa entrada P3, que diferente do Montec XR, que possui a entrada de fone e microfone, ele já acopla tudo junto, então é mais interessante quando você tem um headphone no PC, você não precisa ter aquele adaptador que sai o fone e microfone, você pode plugar diretamente que ele vai funcionar. Ele suporta praticamente qualquer tipo de configuração que você precise colocar. Ele é um gabinete para pessoas que não tem problema de utilizar um gabinete maior no setup, um gabinete que vai ocupar um certo espaço. Ele não chega a ser tão grande quanto o H9 Flow, mas ele tem um tamanho considerável, então seria bom que você tivesse uma mesa que seja pelo menos mais larga para poder colocar esse gabinete no setup, e caso vocês escolham ele para o setup de 2025, ele possa atender vocês da melhor forma possível. Agora falando um pouco dos pontos positivos e negativos desses gabinetes que eu recomendei para vocês, basicamente o ponto negativo dos três gabinetes é que nenhum deles vai ter o filtro de poeira para poder filtrar a poeira do ar que vai entrar no gabinete, e isso vai ocasionar que vocês vão precisar limpar ele com mais frequência dependendo do ambiente onde o gabinete está. Então eu não recomendo que vocês deixem nenhum desses três gabinetes próximo do chão, sempre optem em deixar o gabinete em cima da mesa ou até mesmo num pedestal. O pessoal gosta de fazer os pedestais ali como se fosse uma estante para deixar os gabinetes, ou deixar em cima da mesa, que é o padrão mesmo, para que vocês não tenham problema de poeira em um curto período de tempo. E no vídeo de hoje eu quis recomendar para vocês as melhores opções de gabinetes que a gente tem aqui no mercado brasileiro, separando as faixas de preço até R$1.000, né? É claro que chegando perto dos R$1.000 pode ser que tenham opções mais interessantes no mercado que superem um pouco o H6 Flow, mas também quanto mais caro, com certeza vai ter mais opções. E se você curtiu esse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais dele na sua home do YouTube, não esquece de contribuir com o seu like. Se você estiver usando o celular e esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá uma hypada no vídeo, compartilha com os amigos, e se você quer ver mais desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. O meu muito obrigado para quem assistiu até aqui, e por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.